Galera, então agora a gente volta para o nosso segundo bloco como combinado, ok? Então, no final do primeiro bloco a gente estava falando sobre tipos de discurso. E aí nós falamos sobre o discurso direto. E a gente frisou que é um discurso direto exatamente porque não tem interferência do narrador, então a fala é direta do personagem. Aí nós temos algumas características primordiais. Nós temos o verbo de locução, que é aquele verbo que prepara para a fala, perguntou, disse, indagou, respondeu e por aí vai. Nós temos sinais característicos de pontuação, que são os dois pontos e o travessão. Não obrigatoriamente tendo de aparecer os dois, pode ser um ou outro, normalmente é mais o travessão. E a fala, ela é normalmente presentificada. Quando a gente coloca aqui, ontem choveu muito na região. Em que momento do texto a Atadolfa disse isso? No momento em que você leu. Então, por isso é uma fala presentificada. Afinal de contas, é a fala do personagem. Você está acompanhando aquela história. Até aí, tudo bem, né? Agora, além dos dois pontos e do travessão, também pode ser que apareça as aspas, né? Apareçam as aspas. Então, o sinal das aspas, ele marca isso também, o discurso direto, para mostrar que não é o narrador que está falando aquilo, e sim o personagem. Agora, a gente falou muito sobre o verbo de locução, e pode ser que surja uma pegadinha na prova, atrelada a quê? Atrelada a uma imagem. Então, você tem, de repente, uma charge, e aí no meio da charge, o camarada coloca uma imagem com um personagem ali. E aí aquele personagem fala. Aí ele bota o travessão, por exemplo, vamos supor que aqui, ao invés de ter Atadolfa disse dois pontos, ontem choveu muito na região, vamos supor que isso daqui fosse uma charge, com a imagem da Atadolfa. E aí é óbvio, você precisa saber que é a Atadolfa. E aí, de repente, vem uma fala, ontem choveu muito na região sul. Aí você, opa, discurso direto? Aí você vai pensar, não está aparecendo verbo de locução, mas o conteúdo da charge te permite saber que aquela personagem, sei lá, tem uma faixazinha na cabeça dela, a Atadolfa, foi a personagem que disse ontem choveu muito na região sul. Então é óbvio que é um discurso que direto. Ah, mas não apareceu o verbo de locução. Caramba, não precisa. O contexto te permite saber que quem está falando isso é a personagem que está ali no desenho. Tranquilo? Ok? Então, busquei trabalhar todas as possibilidades. Agora a gente vai cair para dentro do discurso indireto. Agora, no discurso indireto, funciona como se fosse uma fofoquinha, meu companheiro, minha companheira. Então, o narrador ele já sabe o que foi dito e ele vai tentar nos transmitir. Então, aqui vai ter interferência do narrador. Então, o narrador reconta a fala da personagem com suas próprias palavras. É a fofoquinha. Então, agora não é mais o personagem que está falando. Quem está falando aqui agora é o narrador. Então, vamos botar aqui no discurso indireto. Quem fala é o narrador. Exemplo aqui, ó. A Atadolfa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. E a gente vai perceber o que ainda tem. É óbvio que aqui a gente já sabe que quem está falando é o narrador, mas a gente ainda vai manter o verbo de locução. Então, ainda vai ter o verbo de locução, que é aquele verbo que prepara para a fala. Perguntou, disse, indagou, respondeu e por aí vai. Só que a gente vai perder os sinais característicos de pontuação, os dois pontos, o travessão, a possível aspas. A gente perde tudo isso, não tem sinal característico de pontuação. E aí a gente perde para que apareça um que a gente chama gramaticalmente de conjunção integrante. Que você aprendeu comigo provavelmente nas aulas de gramática. É aquele que a gente consegue pegar ele e toda a oração ao qual ele faz parte e substituir pela palavra isso. É ou não é possível dizer Atadolfa disse isso. Então a gente mata que é um que conjunção integrante. Pronto. Pode ser que a banca trabalhe em cima disso? Óbvio. Pode ser que a banca brinque com tipos de discurso e com classes gramaticais na mesma pegada, no mesmo texto. Então, você tem que saber tudo, tranquilo? Então, vamos lá. Só para frisar. Continuo tendo o verbo de locução, só que agora a fala é do narrador.
perco os sinais característicos de pontuação para aparecer uma conjunção integrante. E a fala, ela muda. Ela não é mais uma fala presentificada, ela passa a ser uma fala pretérita, uma fala passada. Ó. A Tadolfa disse que no dia anterior chovera muito na região sul. Ela já disse isso, pronto, acabou. Está entendendo? Então não é na hora, em ali, ó, que você está lendo. Agora, deixa eu trabalhar isso aqui com vocês, ó, para vocês entenderem legal, e aí a gente vai abordar de forma mais profunda. Alterações gramaticais na mudança de discurso, noções de tempo e pessoa. Exemplo, Pedro afirmou, amanhã irei para minha casa. E Pedro afirmou que no dia seguinte iria para sua casa. Mesma pegada, mesma diferença. Então, a gente trabalha um valor mais presentificado na fala do discurso direto, afinal de contas quem está falando aquilo dali é o personagem, e na fala do discurso indireto, como é o narrador que está transmitindo a fala do personagem que já foi dita, a gente trabalha normalmente numa fala pretérita. Mas a gente tem algumas possibilidades a serem estudadas, então acompanha aqui comigo. Ó. Tabela de correspondência de tempos verbais nos discursos. Então, no discurso direto, em contraponto ao discurso indireto. Então, aqui, a gente normalmente tem a fala presentificada, tem o presente. Então, a gente tem, eu amo o Rio de Janeiro. Mas, no discurso indireto, eu tenho um pretérito imperfeito. Maria disse que amava o Rio de Janeiro. Mas pode ser também que a gente trabalhe no discurso direto com um pretérito perfeito, que é um passado completamente realizado. E aí, olha a diferença. Presente é algo pontual, está acontecendo. Maria, né, disse, eu amo o Rio. Agora, pretérito imperfeito, ali no caso do indicativo, ele trabalha uma ação no passado que indica um processo de continuidade. Então, Maria disse que amava o Rio. A intenção é mostrar que a Maria não amou o Rio uma vez. A Maria continuou amando. Não é verdade? Agora aqui, eu tenho o pretérito perfeito no discurso direto. É um passado completamente realizado. Então, eu fui à praia. Fui à praia, pronto, acabou. Agora, e no discurso indireto? A gente costuma ter o pretérito mais que perfeito, que é um passado do passado. Indica um tempo passado, anterior a outro tempo também passado. Então, aqui, ó, Maria disse que fora à praia. Até mesmo porque isso daqui é um tempo verbal no passado, anterior a outro tempo também no passado, que provavelmente vai ser exposto ali no processo narrativo. Agora, e quando a gente fala de futuro? No discurso direto, a gente utiliza o futuro do presente. Eu irei à praia. Para quê? Para denotar a certeza. É isso, eu irei, é certo. Agora, no discurso indireto, é trabalhado o futuro do pretérito. Maria disse que iria à praia. E aí olha a concepção da incerteza. Por isso o futuro do pretérito. Agora, e quando a gente trabalha a questão do subjuntivo? No discurso direto, obviamente, a gente trabalha o presente do subjuntivo. Talvez eu durma. E no discurso indireto, a gente trabalha o pretérito imperfeito do subjuntivo. Maria disse que talvez dormisse. Aí é óbvio que aqui a gente está brincando basicamente com o tempo apenas, porque se é um subjuntivo, a concepção da possibilidade é denotada já no próprio modo. Tranquilo? Beleza? Então, olha que interessante o quadrinho que eu preparei para vocês. Anota aí com calma e tranquilidade que isso vai fazer diferença numa possível jogada de mestre aí do avaliador tentando te derrubar, tá? Agora, já que a gente já falou do discurso direto e do indireto, vamos falar do indireto livre. E aqui, ó, nós temos diversas peculiaridades para poder estudar, tá? Não é tão simples assim não, ó. Eu vou mostrar para vocês a tradição literária, mas eu vou aprofundar para você entender melhor. Então vamos lá. Segundo a tradição literária, o discurso indireto livre ele é a mistura entre a fala de narrador e personagem, geralmente associada a fluxos de consciência. Só que é o seguinte,
Quando a gente estuda isso a fundo, a gente percebe que esse discurso indireto livre até pode receber um outro tipo de nomenclatura, mas é uma mera concepção de nomenclatura. A gente pode chamar de monólogo narrado, porque, na verdade, não é uma tentativa de transmitir a fala do personagem. Quando a tradição literária diz que é uma mescla, uma mistura de falas entre personagem e narrador, é como se a gente não soubesse quem está falando, na verdade é porque não está querendo mostrar a fala. A intenção, a forma como a literatura encontrou de mostrar o pensamento do personagem foi o discurso indireto livre. Pode ver que está associado a fluxo de consciência, a fluxo de pensamento. Para produzir é extremamente difícil, mas para identificar é fácil. Quer ver? Exemplo. Maria caminhava na rua distraidamente quando tropeçou em uma pedra. Ai, meu pé, que falta de atenção. Maria seguiu irritada consigo mesma, prometendo-se olhar o chão com mais cuidado. Então, aqui, claramente, teve uma mistura. Então, é o discurso indireto livre. Mas tem a possibilidade da gente ter um discurso indireto livre mais difícil ainda de compreensão? Tem. É quando a gente, na verdade, não trabalha a fala, não trabalha a história em si. É quando a gente está trabalhando o pensamento do personagem. E isso faz com que a história fique extremamente fluida. Vamos lá. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para convidá-lo a conhecer o nosso grande curso da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Nós aqui da La Concurso, nós temos uma tradição muito grande nesse concurso. No concurso 2013 e 2014, nós tivemos aí quase 500 alunos chamados da LAC Concursos. Esse curso nosso, pré-edital, completaço, 120 dias de acesso por apenas 10 parcelas de R$ 35. É isso mesmo, 10 parcelas de R$ 35, você vai ter uma oportunidade ímpar na sua vida de ser policial civil de Mato Grosso. Bacana, meus amigos? Então, espero vocês. Peço que vocês cliquem aqui embaixo, tem um link para fazer a sua matrícula da LAC Concurso. Forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá.